O nosso tema de hoje, arrependimento para a salvação, parte 1. 2 Coríntios 7, 8 ao 10, diz, o versículo 8: porquanto, ainda que vos tenho contristado com a carta, não me arrependo. Olha o que Paulo está dizendo. Na carta que ele mandou, tinha coisas erradas, e Paulo, como apóstolo, ou o homem de Deus que Deus põe na igreja, como pastor, como bispo, como presbítero, eles têm que ter coragem de contristar os outros, né? Uma das maiores covardias que eu vejo em alguns ministérios, que são um bando de pastores frouxos, que os únicos interesses que eles têm é com o dinheiro das pessoas. Por vocês terem interesses no bolso das pessoas, vocês não querem contristar as pessoas com a verdade. Ou seja, quando você é confrontado com a palavra, você fica contristado. Mas é para salvação. É para salvação. Então ele diz: portanto, ainda que vos tenho contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Não é o que a Bíblia diz lá em Hebreus? Que a correção a gente fica triste por breve tempo. Se você tem o Espírito Santo, espero que tenham todos, né? Você nunca vai ficar contristado com aquilo que eu digo e vai dormir, acordar, chegar aqui todos os dias com um bico grande contra mim, achando que é eu que arrumei 2 versículos para atacar alguém. Nunca, irmão, nunca. Então ele diz, versículo: embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. 9. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas tem muito ministério que o pastor esculacha a pessoa de público. Quem já participou disso, já viu isso? Isso não é de Deus, isso não é contristação, contristar a pessoa para o progresso da pessoa, só para humilhar. Eu preguei lá na Bahia, o tecladista da igreja, que era da igreja daquela, ele falava que os bispos jogavam óleo, quando eles tocavam errado, ele vinha com um copo de óleo e despejava na cabeça dele. Isto é contristação? Mas não é da parte de Deus. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para quê? A palavra te chocou, para que eu e você nos arrependermos das nossas más atitudes, dos maus comportamentos. Nós somos contristados para mudança. Diga-se, para mudança. Olha o irmão, diga: você é contristado para mudança. Mas fala assim para ele assim: tem gente que não tem vergonha na cara. Não tem vergonha na cara. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para quê? Para arrependimento, pois fostes contristados segundo quem? Segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofrer. Então não é algo particular que eu estou falando para
ofender ou magoar. O pastor está com raiva de mim. Uma coisa que eu deixei para trás é a falta de perdão. Uma das coisas que meu coração é delatado, eu tenho até excesso de perdão. 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz. Ou seja, quando a palavra vem da parte de Deus e nos faz a gente pensar na burrice que estamos fazendo, porque ele está falando, porque a tristeza segundo Deus, ou seja, a pregação, a palavra, a ministração te contristou, te irritou, mas é segundo Deus. Para que isto? Segundo Deus, produz o quê? Produz o quê? Arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus Cristo, o melhor lugar desta terra é onde tu habitas. Tu habitas no meio dos louvores do teu povo, Senhor. Tu não habita no baile funk, tu não habita na boca de fumo, tu não habita no carnaval, tu não habita nos sambinhas gospel, mas tu habitas no meio dos louvores do teu povo. E aqui tem duas coisas: o teu povo e os louvores. E nós te agradecemos, meu Deus, te agradecemos por este dia maravilhoso que todos viveremos. Não estou dizendo que não teremos lutas nem aflições, estou dizendo que governaremos sobre as lutas e sobre as aflições, governaremos sobre as más notícias, governaremos sobre qualquer situação que vier contra nós. Te agradecemos por esse culto que o Senhor nos permite te ofertar, e o povo que tem um coração delatado diz amém, amém. Dá um glória a Deus. Obrigado, meu irmão querido e bendecido de Deus. Arrependimento para a salvação. Colocou ali a palavra arrependimento? Pesquisaram? Vamos lá. Arrependimento. Significado de arrependimento é uma mudança de quem? De atitude. Então o tema é arrependimento para a salvação. Ninguém pode dizer que está salvo e não se arrependeu. E qual é a prova que eu estou salvo? Quando eu me arrependo. E como é que eu sei que eu me arrependo? Quando eu mudo de atitude. Diga, quando eu mudo de atitude, é a prova que eu me arrependi, que eu estou no caminho da salvação, que eu estou no processo da salvação. Arrependimento é mudar de direção. Ninguém que está seguindo na mesma direção. Minha direção era horrível, irmão. Eu era um depravado, um drogado, um ladrão, um bandido, um falso, um homem mau, cruel, de temperamento explosivo. Então, se eu me arrependi para a salvação, então eu tenho que mudar de atitude, eu tenho que mudar de direção. Paulo até disse, né? Quem mentia,
Quem roubava? Antes trabalhe com as suas mãos para acudir ao necessitado. Então, este é o papel do arrependimento. O arrependimento verdadeiro é uma obra do Espírito Santo. O arrependimento verdadeiro é uma obra do Espírito Santo, que convence-nos do pecado, que nos direciona a uma transformação de vida. Irmãos, eu gostava de uma birosca. Eu não podia ver uma birosca, uma cachaça, uma cerveja, encostava a minha barriga lá e ficava. Parecia uma minhoca grávida, sabe? Sabe que a minhoca é fininha, barrigudinha, encostava lá e ficava. Era a minha vida. Era a minha vida. Arrependimento verdadeiro é uma obra do Espírito Santo que convence-nos do pecado e nos direciona a uma transformação de vida. Tem mais? Aqui. Mudar de pensamento. Por isso que Paulo fala renovação dos vossos pensamentos. Está lá em Romanos, né? Fala renovar, sabe? Não se conforme com isto, com aquilo. Agora, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tudo está aplicado à palavra. Então, uma igreja que não tem doutrinação, não tem uma carta de contristar as pessoas, não tem uma mensagem para contristar, ou seja, confrontar. Nós não viemos aqui para ficarmos num ninho fofinho, sabe? Oh, que culto bom, culto foi bom, culto foi bom, culto foi bom. Oh, o culto não é para tu não, o culto é para Deus. Quem tem que saber que se o culto foi bom não é eu nem você, é Deus. Como é que ele vai saber que esse culto foi bom? Porque tudo que você clamou, pediu, chorou, implorou, falou com ele, vai começar a se manifestar. Aí você vai saber que se ele recebeu isto, se ele recebeu esse ajuntamento aqui, se ele não viu aqui entre nós contendas e divisões, se ele não viu aqui corações, que ele sonda todos, né? Se ele não viu corações cheios de facção, cheios de pensamentos estranhos, mas o coletivo não é culpado pelo indivíduo. Cada um colhe o que planta. O coletivo não é culpado por causa de um ou dois indivíduos. Se o teu coração está com sinceridade diante de Deus, você está aqui contristado. Paulo falou, contristado para o arrependimento, para a salvação. Cadê, irmão? Dicionário lá. Dicionário. Cadê o dicionário? Arrependimento, uma mudança de atitude, mudar de direção, mudar de pensamento. Tem sinônimo? Sinônimo. Arrependimento. Corrigir. Tem uma palavra, acho que em Hebreus, fazei caminho reto. Quem já leu isto? Para aquele que é manco, não caia, porque a gente não é manco, mas tem gente manca. Você quer um manco? Manco é um cristão fraquinho. Então, está lá em Hebreus, faça caminho reto para os teus pés, para aquele que é manco não caia. Então, corrige o teu caminho. Arrependimento quer dizer desfazer, retratar, desdizer. Arrependimento para a salvação, a ação ou efeito de se arrepender. Tem mais alguma coisa sobre arrependimento? Fazeis, tu é bom, hein? Fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Às vezes nós somos os próprios tropeços da nossa família, porque a gente deveria fazer caminhos retos
Todos nós aqui conhecemos e vivemos em caminhos tortos. Mas houve em nós um arrependimento. Se há um arrependimento, então eu tenho que fazer novos caminhos. O meu caminho agora tem que ser caminhos retos. Por que eu tenho que fazer caminhos retos? Para que não se extravie. Quem é manco? Você pensa que o mundo não está, pelo menos que te conhece, não está de olho em você? Teu colega do trabalho, irmão, que tu varre lá, ele está de olho em você. Da faculdade. Quando você vai no banco, na fila de uma loteria, no volante de um carro. Esta semana, Deus me livrou a mim e minha esposa de 2 vezes morrer. Eu contei, né? O carro estourou lá o tubo lá, sei lá, a mangueira da gasolina, a gasolina de arranque, né? Vazou lá no motor e ia pegar fogo no meu carro. Na terça-feira passada, eu saí daqui. Se tivesse vazado aqui, ia pegar fogo. Mas começou a vazar na porta da garagem da minha casa. É Deus, irmão. Eu não digo, sabe o que os incrédulos dizem? Muita sorte. Quem é de Deus não tem sorte, nem tem azar, tem Deus. Tem Deus. Tem Deus. E o mecânico falou: pastor, se o senhor andasse 5 minutos com esse carro ia explodir. E foi sábado, sexta. Madureira, que eu fui para entrar para Henrique de Melo, não sei quem conhece lá, Madureira, para Henrique de Melo, e tem aquela, o pessoal que vai para Bento Ribeiro com os carros, né? Tem uma pista só, os caras que fazem 2 pistas, fecharam a pista para entrar para Henrique de Melo. Aí eu vim lá atrás, sinal aberto, eu falei, vou cortar. Está fechado o sinal. Aí eu pensando, se abrir o sinal, vinha um ônibus. Já entrei sabendo, vai vir, abrir o sinal, pensando, nem falei com a minha esposa estava do lado. Quando faltou assim aqui, ali, quem é que eu dou de cara? Com o ônibus. Só deu tempo de eu jogar o carro pro canto assim e o ônibus passar. Eu falei com a minha esposa, nunca mais você vai ver o seu marido cortar, nunca mais. Susto? Vou ficar assustando minha família, me assustando? Então, livramento de Deus. Ela falou, se não tem aquele espaço ali para a gente enfiar o carro. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado. Então, fazei caminhos retos. Volte para lá, irmão, para o Coríntios. 2 de Coríntios, capítulo 7, versos 8. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Por que Paulo falou, não me arrependo, mas embora já tenha... Porque Paulo estava lidando com crianças. Então, com criança você tem que ter outro tratamento. Porque esta igreja aqui, de Coríntios, era uma igreja de criança. Se você ler, você só vê briga. Quer ser o primeiro. Eu sigo a Paulo, eu sigo a Pedro. Briga na comida, briga na comunhão. Então, uma igreja que faz isso é uma igreja de criança. Não estou criança de idade cronologicamente, mas criança aqui, criança na mente. Então Paulo falou,
eu não vou me contristar, mas já não me arrependo, embora já me tenha arrependido, porque eu vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Então tem gente que escuta um negócio, fica magoado, fica ferido com o pregador. Irmão, eu sempre gostei, graças a Deus que Deus me pôs numa igreja que pregava a Bíblia, mesmo pregava na lei, mas era a Bíblia, era a palavra, o evangelho, pregava a palavra, pregava a lei, misturava, tinha mais metade, mas ali eu fui crescendo, mas tinha Bíblia. Não é essas birutices que você vê, roda, pula, baba, adivinha, isso tudo birutice. Essa igreja, sim, é uma igreja que o pastor tem que só fazer isso. Às vezes, sabe que o pastor tem culpa, porque ele é o pastor da igreja, se ele aceita isto, ele só aceita por causa do dinheiro, por causa da oferta, por causa do dízimo, por causa das campanhas, por causa da vida boa que ele tem que ter com o dinheiro das pessoas, aí ele aceita tudo. Ninguém me dá vida boa, não. Vida boa é a vida eterna que papai Deus me deu, essa é a vida boa. O resto, é suor do teu rosto, come o pãozinho todos os dias. Então, quando ele fala contristado, no versículo 10, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. O que é salvação, irmão? Salvação, ela tem no original a palavra sotéria, né? Não sei se vocês pesquisaram, pode pesquisar no original também depois, tá? Assim, pode ficar à vontade na pesquisa aí. Então, salvação, algo ou alguém que se salva, que se livra do perigo de uma situação desagradável. Deus me livrou, né? É um tipo de salvação, mas Paulo não está se referindo a esta salvação de livramento de alguma situação, porque ele mesmo, misericórdia, o cara apanhou várias vezes, Deus não livrou ele, só não deixou matar ele fora do tempo, mas ele sofreu, apanhou, foi humilhado, passou fome, passou sede, passou frio, e às vezes a gente acha que salvação é Deus nos guardar de tudo. Neste mundo é aflição, tem bom ânimo, irmão. A nossa cidade não é esta aqui embaixo, nossa pátria, nosso lugar de repouso não é aqui. Nós temos uma cidade preparada para nós, e não é o Brasil não, o Brasil vai ser o céu. Não vai ser céu nenhum. Como é que o senhor está dizendo isto, pastor? Algo ou alguém para salvar, que se livra do perigo de uma situação desagradável. Tem mais? Salvação. Salvação, sinônimo, redenção, isto, resgate, salvamento, remissão, triunfo. Então, arrependimento para salvação, ou seja, eu me arrependo porque houve uma redenção. Eu me arrependo porque houve um resgate. Eu não sei de onde você veio, irmão. Eu não sei o que você passou, mas eu sei o que eu passei. Eu não sei qual foi a tua história triste que você tem. Não sei qual foi as privações que você viveu. Não sei qual foi as vielas que você andou. Sabe, as fomes que você teve. Eu sei das minhas. Então eu sei que houve um resgate, houve um salvamento. Cara, eu servia aos príncipes das trevas, eu agradava o demônio. Ou você agrada a Deus, ou você agrada ao diabo. Não, pastor, eu nem odeio nem o diabo. Tu está agradando a tua carne? É o diabo que tu está agradando. Tu vem para cá para dormir, tu vais perder a boa comida. Ninguém dorme na hora que está almoçando nem jantando, né? Comida, comendo aquela feijoada. Olha, está dormindo. Mas na hora que vai escutar a Bíblia, dorme, irmão.
Se dormir comendo, está perdoada. Comida. Mas se não, não está perdoada, não. Está faltando uma vitamina, né? Para a gente ficar, ouvir. É isto aqui. É estas palavras aqui. Ao que Paulo falou, contrista, né? A pessoa fica. Pastor está te fortalecendo. Está te falando, ouça isto e viva. Não ouça isto e morra todos os dias. Se você deixa de ouvir isto, vem aqui perder a viagem. Se não ouvir, perdeu a viagem. Acabou a tua semana, acabou o teu dia, acabou o teu sossego, acabou a tua prosperidade, acabou o teu descanso. Acabou. Então, soteriologia. A nossa teologia cristã, soteriologia. Se tiver coisa errada aí, tu que é culpado. Concentra-se no conceito de salvação por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela examina a natureza do pecado. Acabou? Então, essa salvação, arrependimento, põe lá, irmão, 7, 10. Porque a tristeza segundo Deus produz, a tristeza segundo Deus, ou seja, Deus vem com as suas palavras e eu fico triste. Sabe com quem? Com o pastor, ou com a irmã que falou a verdade para mim, ou com o irmão que teve coragem de falar para mim. Amigo não é aquele que vê você errar e diz, estou contigo, maluco. Isso é o pior do que o teu inimigo. Amigo é aquele que, quando vê você fazer alguma coisa errada, chega a você com brandura, com amor, e te diz, está errado, rapaz. Foi o que o profeta falou lá para Davi. Davi, tu está errado, Davi. É você esse camarada aí. É você está errado. Davi ficou, como é que ele ficou? Ficou contristado. Você sabe qual era a vontade? Eu já imagino qual era a vontade de Davi. Fazer o quê com o profeta? Matar. Davi imediatamente pensou em matar. É assim que alguns pastores ficam quando é confrontado. A vontade de matar esse irmão. Ele não me respeita. Eu gosto, irmão, que alguém me atiça. Sabe por quê? Quando me atiça, eu estudo mais, eu leio mais, pesquiso mais. Quando me atiçam, eu me aprofundo mais. Eu vou fundo no coração de Deus, nas coisas de Deus. Então, atiçar é uma coisa, provocar é outra coisa, né? Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Então, se não houver arrependimento, não tem o quê? E se não tem salvação, não tem, que diz lá o sinônimo, não tem resgate. Se não tem resgate, eu ainda continuo aonde? Nas trevas. Eu ainda continuo perdido. Eu ainda, se Jesus voltar, eu fico, porque eu não me arrependi. O que é arrependimento? Mudança de direção. Mudança de direção. Sem arrependimento, continuaremos separados de Deus. O que nos aproxima de Deus não é eu só falar, Senhor, eu te recebo Jesus. Esse eu te recebo Jesus, você está expulsando toda a tua vida velha para longe de você. Não adianta falar, eu te recebo as tuas palavras e juntar com a tua vida velha, que isso não vai dar certo não. O óleo com água não se mistura. Então, sem arrependimento, diga, sem arrependimento, continuaremos separados de Deus. Essa palavra arrependimento vem da palavra metanoia, que quer dizer mudança de mente. Não é mudança de bermuda para terno, de tirar a calça comprida e botar o vestido, não deixar mais cortar o cabelo, ou nunca mais pintar a unha. Essa metanoia, ela é produzida pelo Espírito.
Pastor, então quer dizer que a gente pode andar do jeito que a gente quer? Você acha que eu não queria subir aqui de bermuda? Tá vendo um calor? Hoje tá um fresquinho, mas um calor de bermuda, de chinelo de dedo, de camiseta, mamãe tô forte. Que não, mamãe tem que, para me ficar forte, mamãe tem que chorar muito, né? Queria, irmão. Mas não é por esse caminho. Não é porque a transformação não é na veste que eu vou bagunçar o coreto. Né? Não é por esse caminho. A metanoia muda minha mente. Eu que gostava de um boteco. Cara, eu passo do boteco, os caras estão lá, passa 10 horas, eu volto do culto, 9 e pouco, tá lá. Aí você fala, aí eu penso, um dia eu também estive lá. Quem já fez isso? Mas você sabe o que aconteceu? Houve um Cristo que te elegeu antes da fundação do mundo e manifestou a salvação na sua vida. E ninguém pode resistir quando ele vem sobre a pessoa. Ninguém pode resistir. Diz amém. Então, essa metanoia, essa mudança de mente, de pensamento, de palavra, de atitude, de direção, de comportamento. Então, é uma transformação que ele falou. Essa palavra, essa carta te contristou você. O que é? Podia ter pesquisado ali, contristados, vê se consegue, irmão, quando você achar, põe lá. Então, abençoados, nós vamos, logo mais, nós vamos seguir, dentro dessa linha aqui, eu acredito que tem algo maravilhoso ainda para nossas vidas, contristados, ou contristar. Então, arrependimento que gera redenção, que gera resgate. A prova que eu me arrependi quando eu mudo direção. As palavras eram dessa maneira, agora tem que ser de outra maneira. Jesus falou assim: aprendei de mim, que sou brabo, violento. Se a gente continua brabo e violento como eu era, você imagina um cara que nunca passou, agora eu passei dos 60 quilos, mas nunca passei dos 60 quilos, era 52, 53. Violento. Eu sempre quis ser quem lembra do filme Robin Hood? Eu sempre quis ser um defensor dos fracos. Sempre quis proteger, sempre quis bancar o brabo. Nunca levei um desaforo para minha casa. Nunca fui chorando para a mamãe, o coleguinha me bateu. Pelo contrário, na minha casa chegava era a reclamação que eu bati. Que meu pai falava assim, não brigue, e se brigar, não perca a briga. Se vier para cá chorando igual uma manteiga, vai levar outra. Vai apanhar 2 vezes. Não achou? Deixa para logo mais. Então nós vamos parar por aqui e pensar com essas palavras: metanoia, mudança de mente, pensamento, que gera um arrependimento para a salvação, que essa salvação é redenção, resgate, salvamento, libertação espiritual, sair de uma situação. Então, este arrependimento, ele gera outras coisas que condiz a salvação. Você que está aí pela rádio, pelo aplicativo, pelo Facebook, absorva essas palavras em nome de Jesus. Assim seja, assim disse o Senhor.